Todo mundo já escutou sobre a grande semana de Deus, os 7.000 anos, tomando 1.000 anos como se fosse um dia, 7.000 anos total, 6.000 anos da história de pecado deste mundo e 1.000 anos então o milênio no céu, completando a semana de 7 milênios. É isto bíblico? Tem algum fundamento na Bíblia este ensino que todos nós já escutamos? O que diz o Espírito de profecia a esse respeito? Vamos estudar, vamos orar primeiro. Querido bom Deus e Pai, dá-nos, Senhor, entendimento para compreender a Tua palavra e dá-nos esse sentido de urgência para preparar o nosso coração para o encontro com Cristo Jesus no juízo investigativo que ocorrerá mais breve do que nós podemos imaginar. Em nome de Jesus. Amém. 7.000 anos, a grande semana de Deus. Achamos-nos agora nas próprias fronteiras do mundo eterno, mas é desígnio do adversário de nossa alma levar-nos a adiar para longe o fim do tempo. Satanás assaltará de todas as maneiras possíveis os que professam ser observadores dos mandamentos de Deus e estar aguardando a segunda vinda de nosso Salvador nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele levará o maior número possível a adiar o dia mau e se tornar, no procedimento, semelhante ao mundo, imitando-lhe os costumes. Conselhos para a Igreja, página 84, parágrafo 1. Então, estamos agora no limiar, nas fronteiras do mundo eterno. Igual que no Antigo Testamento, o povo de Israel estava acampado às margens do Rio Jordão, somente esperando a ordem para cruzar o rio e entrar na terra prometida. Nós estamos agora no limiar, nas fronteiras do mundo eterno. Mas a grande maioria dos adventistas do sétimo dia, dos cristãos, tem a tendência de adiar, de postergar, de crer que falta muito tempo ainda para o fim deste mundo. E esta é uma tentação de Satanás, a levar-nos a adiar os eventos finais, o dia do ajuste de contas, o juízo investigativo para um futuro distante. E é o propósito do inimigo levar-nos, enquanto esperamos, a praticar costumes e práticas do mundo. Quer dizer, mundanismo. Em vez de consagrar-nos a Deus, mais semelhantes ao mundo e às práticas do mundo nos colocamos diariamente. Em vez de nos convertermos a Jesus, diariamente estamos nos convertendo ao mundo diariamente. Isso é uma triste realidade. 6.000 anos. O que a Bíblia tem a dizer e o Espírito de profecia sobre 6.000 anos de história de pecado e depois do 7º milênio no céu? Mateus 24:36. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então esse é um versículo bem conhecido. Muita gente repete. Não sabemos nem o dia, nem a hora. Quando Guilherme Miller começou a pregar a sua mensagem profética, anunciando a volta de Jesus para 1844, muita gente citava esse versículo de cor para ele. O dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe. O livro de Atos, capítulo 1, versículo 7, palavra de Jesus, quando estava subindo ao céu, ele disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Quer dizer, quando Jesus estava ascendendo aos céus, os discípulos ainda perguntaram: Senhor, é agora que o reino de Israel será restaurado? Ainda tinham a esperança de um reino terrestre para Israel. E Jesus falou: não vos compete conhecer os tempos e épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva potestade ou autoridade. Não nos compete saber os tempos. Muita gente pensa assim: não sabemos o dia nem a hora, não nos compete saber o tempo. Assim que, mensagens escolhidas, 188. Tenho sido repetidamente advertida com referência a marcar tempo,
Nunca mais haverá para o povo de Deus uma mensagem baseada em tempo. Não devemos saber o tempo definido, nem para o derramamento do Espírito Santo, nem para a vinda de Cristo. Então, assim como foi em 1844, que tinha um tempo definido, 22 de outubro de 1844, uma data bíblica, eles erraram não somente no evento, mas hoje não vai ser mais assim. A verdade tem que ser proclamada sem o auxílio de nenhuma data, porque não temos uma data. E não é o propósito de Deus que saibamos quando vai suceder nenhum dos eventos que vão suceder. Não devemos saber o tempo definido, não devemos saber o tempo definido, nem para o derramamento da chuva serôdia, nem para a vinda de Jesus, nem para qualquer outro evento futuro. Interessante, muito interessante. O Senhor mostrou-me que a mensagem deve ir e que não deve depender de tempo, pois o tempo não será nunca mais uma prova, como foi em 1844. Foi uma prova, o tempo. Havia uma mensagem de tempo. Deus queria que fosse assim. Deus, com a sua mão, cobriu o erro para que não fosse descoberto o erro. Você pode ler isso no livro Grande Conflito. Mas não devemos nunca mais depender de tempo como uma prova. Deus não nos revelou o tempo em que esta mensagem será concluída, ou quando terá fim o tempo de graça. Mensagens Escolhidas, volume 1, 191. Deus não nos revelou essas coisas. Então, porque muita gente segue marcando datas. Eu já tenho visto muitas pessoas marcando datas e datas e datas para eventos que devem acontecer, como a chuva serôdia, volta de Jesus, lei dominical, etc. Mas não devemos saber as datas específicas. Eventos finais 34. Deus não dá a nenhum homem uma mensagem de que decorrerão 5, 10 ou 20 anos antes que termine a história deste mundo. Ele não quer dar um pretexto para os seres viventes adiarem a preparação para o seu aparecimento. Não quer que alguém diga a mesma coisa que o servo infiel: meu Senhor está demorando muito para voltar, pois isto conduz à temerária negligência das oportunidades e privilégios concedidos para preparar-nos para aquele grande dia. Então Deus não dá a nenhum homem a mensagem de que falta tanto tempo, seja 1 ano, 5 anos, 10 ou 20 ou mais, para a volta de Jesus ou para qualquer outro evento que deve suceder antes. Então isso tem que ficar bem claro, que com o tema de hoje não estou pretendendo marcar nenhuma data com referência a eventos futuros. A voz de Deus é ouvida no céu. Grande Conflito 640. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo o concerto eterno com seu povo. A respeito do dia e da hora, não sabemos hoje, mas Deus vai anunciar do céu, na 7ª praga, no momento que Deus estabelece o concerto com seu povo. Deus vai anunciar também o dia e a hora da volta de Jesus. Quer dizer, hoje não sabemos, porque não devemos saber, mas quando chegar o momento, Deus vai nos dizer, vai nos revelar o dia e a hora da volta de Jesus. Assim que não temos nenhuma necessidade de estar especulando com respeito a esses assuntos que Deus reservou para a sua própria autoridade. Que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo? Jesus lhes deu sinais e disse: quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. O Grande Conflito 370. Temos sinais. Sinais nos mostra quão perto estamos. E isso é muito importante. É um dever conhecer quão perto nós estamos. O Grande Conflito 370 diz assim: não se deve admitir que uma declaração do Senhor destrua outra. Quer dizer, Jesus disse que o dia e a hora ninguém sabe, mas também ele disse que devemos saber quão perto estamos do fim. Conquanto ninguém saiba o dia ou a hora de sua vinda, somos instruídos quanto à sua proximidade. E isso nos é exigido saber. Demais, é-nos ensinado que desatender a advertência ou recusar saber a proximidade do advento do Salvador
ser-nos-á tão fatal como foi aos que viveram nos dias de Noé, o não saber quando viria o dilúvio. Então, apesar de que nós não sabemos hoje o dia e a hora, e nem necessitamos saber, não nos faria nenhum bem espiritual, não nos seria de nenhuma vantagem, nós, por outro lado, Deus exige que saibamos quão próximo estamos ao fim, à volta de Jesus, ao juízo investigativo. É importante saber. Se não soubermos, se não colocarmos atenção aos sinais, ser-nos-á tão fatal como foi aos antediluvianos, o não saber quando viria o dilúvio. Oh, que lição encerra a maravilhosa história de Belém! Quanto ela reprova a nossa incredulidade, nosso orgulho e amor próprio. Quanto nos adverte a nos precavermos para que não aconteça que pela nossa criminosa indiferença deixemos também de discernir os sinais dos tempos e, portanto, não conheçamos o dia de nossa visitação. O grande conflito 315. O dia de nossa visitação. O que quer dizer essa expressão? O dia de oportunidade, o dia de salvação. Muitas pessoas se descuidam, vão se descuidar, como as virgens nécias. Foi um descuido fazer o que elas fizeram. Despreparadas, perderam tudo. Um descuido. Que não aconteça pela nossa criminosa indiferença. A indiferença em assuntos religiosos e espirituais é um crime à vista do céu. A salvação da nossa alma é o mais importante tesouro que devemos buscar. E para isso requer energia, discernimento espiritual, oração fervorosa, determinação. Vamos começar investigando a palavra de Deus a respeito desses 6.000 anos de pecado. É isso bíblico? A semana de 7.000 anos? Vamos começar com a história do Monte da Transfiguração. Marcos, capítulo 9, de 1 a 7. Em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os sós à parte a um alto monte. Foi transfigurado diante deles, e as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui, e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés, e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Impressionante história, bem conhecida, do Monte da Transfiguração. Em primeiro lugar, Jesus faz uma afirmação interessante no versículo 1. Em verdade vos afirmo que dos que aqui se encontram, alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam ter chegado ao reino de Deus com poder. Interessante. E 6 dias depois, tomou os discípulos, Pedro, Tiago e João, e se transfigurou diante deles no monte. O que tem que ver isto com a chegada com o poder do reino de Deus? Vamos ver. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam de sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Lucas 9, 30 e 31. Então Moisés e Elias, quando apareceram para Jesus no Monte da Transfiguração, falaram com Jesus a respeito da sua partida, do final do seu ministério, do seu sacrifício, da sua angústia que ele teria que suportar, finalizando a sua obra de salvação pela humanidade. Na Bíblia, interessante, na Bíblia, 3 pessoas jejuaram por 40 dias. Jesus, Moisés e Elias. Interessante, agora no Monte da Transfiguração aparece novamente Moisés e Elias com Jesus. Impressionante como a Bíblia é cheia de simbolismos e eles se encaixam perfeitamente. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono,
mas conservando-se acordados, viram a sua glória, e os 2 varões que com ele estavam. Lucas 9:32. Qual é a condição da igreja antes do regresso de Jesus? 100% dormindo. Jesus estava ali em glória e majestade, com Elias, com Moisés, os discípulos premidos de sono, dormindo. Isso é uma miniatura, uma representação em miniatura da segunda vinda de Jesus. Jesus aparece em glória, Moisés representa aqueles que serão ressuscitados por ocasião da vinda de Jesus em glória e majestade. Elias representa os que serão trasladados vivos deste mundo à vida futura. Agora os 2 grupos juntos. Aí aparece Jesus então, glorificado, e aparecem os 2 grupos, os ressuscitados e os vivos. É uma miniatura, um símbolo da segunda vinda de Cristo em glória e majestade. Agora, em Marcos capítulo 9, versículo 2, nos diz o seguinte: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e levou-os a sós, à parte, a um alto monte, e foi transfigurado diante deles. 6 dias depois. Depois de quê? Daquele anúncio de Jesus, que eu vos afirmo que alguns não verão a morte até que possam ver o reino de Deus vindo em poder. 6 dias depois, levou eles no monte, os 3, e se transfigurou diante deles. Por que 6 dias? Por que não 2, 4, 5, 10? Por que 6? Bom, eu proponho que há um simbolismo aqui. 6 dias e no 7º subiram para o monte e veio o reino de Deus em glória e majestade. Olha a semelhança. Essa é só a primeira ilustração bíblica. Vamos ver muitas mais. 6 dias. No 7º dia vem Jesus em glória e majestade. E ali estão os 2 grupos, os ressuscitados e os transformados, os vivos. Interessante. Por que 6 dias? Porque 6 dias, 6.000 anos de história de pecado, e então depois dos 6.000 anos, a volta de Jesus. Impressionante, né? Tem outras ilustrações ainda mais impressionantes que esta. Vamos ver algumas mais. 2 Pedro 3,8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Aí está o versículo que nos mostra que realmente tem algum sentido bíblico, de verdade que tem, da semana de 7 milênios. Gênesis 2,17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Podemos entender isso de 2 maneiras. Uma delas é dizendo que Adão morreu no dia em que pecou, porque ele morreu com 930 anos e estava dentro do primeiro dia ainda, de 1000 anos. Se tomamos um dia como 1000 anos para Deus. Existem 3 períodos na Bíblia. O período dos patriarcas, de Adão até Abraão, aproximadamente 2000 anos. Período de Israel, de Abraão até Jesus, outros 2000 anos. E o período da igreja, de Jesus até a segunda vinda, outros 2000 anos, 6000 anos em total. Êxodo 23, 10 e 11. 6 anos semearás a tua terra e recolherás os seus frutos, porém no 7º ano a deixarás descansar e não a cultivarás, para que os pobres do teu povo achem o que comer. Muitas vezes na Bíblia existe a sequência de 6 mais 1. 6 e no 7º acontece uma coisa especial. 6 e no 7º um evento diferente. Vamos ver outros mais. Êxodo 21, 2. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá fogo de graça. Êxodo 24, 16. Moisés esperou ao pé do monte Sinai 6 dias antes de subir ao monte para encontrar-se com Deus. Por que esperou Moisés 6 dias? Por ordem de Deus. Mas por que 6? Por que não 4, 5, 10, 8? O mesmo simbolismo. Moisés esperou 6 dias e no 7º ele subiu. 6 dias e depois de 6 dias ele subiu ao monte. Interessante. Assim como nós vamos ficar neste mundo por 6.000 anos, depois dos 6.000 anos vamos subir com Jesus para o céu.
Josué 6,15, 6 dias marchando ao redor de Jericó, uma vez, e 7 vezes ao 7º dia. Judas 14, Enoque foi o 7º depois de Adão, e subiu, foi trasladado. Quer dizer, Enoque foi o 7ª geração depois de Adão. Interessante, né? 6 antes dele, e ele o 7º subiu, foi arrebatado, foi levado, trasladado ao céu. Jó 5,19, de 6 angústias te livrará, e na 7ª o mal não te tocará. 2 Reis 11, 1-4 e também o versículo 12. Essa é uma das mais impressionantes ilustrações dos 6.000 anos. Olha que interessante. O rei Joás, escondido no templo por 6 anos. No 7º ano, foi coroado rei. Atalia, filha de Jezabel, foi destruída depois de reinar por 6 anos. Atalia representa a mulher falsa, a prostituta de Apocalipse. Reinou por 6 anos. E agora, no final dos 6 anos, ela é destruída. Joás, escondido no templo por 6 anos. Depois de 6 anos, ele sai do templo, é retirado do templo e é coroado como rei. Jesus, depois de 6.000 anos, ele vai sair do templo celestial, onde está intercedendo, e vai ser coroado como Rei de Reis e Senhor dos Senhores. Olha que impressionante a comparação. 2 Reis 11:12 diz assim: então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram, e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Depois de 6 anos no templo, Joiada, o sacerdote, tirou Joás do templo, onde estava escondido por 6 anos, e foi coroado. Mas antes de ser coroado, lhe deu o testemunho. O testemunho era segurado na mão pelo rei, porque era a base do seu governo. Era a base do governo do rei. Por isso ele tinha na mão os testemunhos. E lhe era colocada a coroa sobre a cabeça. Olha que impressionante a descrição no grande conflito 649. Como que extasiados os ímpios contemplam a coroação do Filho de Deus. Veem em suas mãos as tábuas da lei divina, os estatutos que desprezaram e transgrediram. A mesma coisa no momento da coroação de Jesus. Ele vai ter na mão as tábuas da lei de Deus, e um anjo de alta hierarquia vai colocar a coroa sobre a sua cabeça. 1 Reis 18, 42-44. Elias ora 6 vezes por chuva, sem resposta. Na 7ª vez aparece uma pequena nuvem no céu, do tamanho da palma da mão de um homem. 6 vezes orando, na 7ª vem a resposta. A parábola das 10 virgens diz que houve uma demora. Moisés, quando subiu ao Monte Sinai por 40 dias, também houve uma demora, um atraso. O povo começou a pensar que não voltaria mais. Deus provou o seu povo com uma aparente demora. Interessante. 3 vezes na Bíblia, o povo de Deus é provado com uma aparente demora. Primeira vez no Monte Sinai, quando Moisés subiu ao monte por 40 dias, o povo ficou desesperado, parecia uma eternidade 40 dias. E o povo se corrompeu no momento da demora. Outra ocasião que o povo na demora falhou foi quando estavam esperando a ordem para cruzar o Rio Jordão e entrar na terra prometida, no tempo de Josué. Houve um tempo de espera. O capítulo mais negro da história de Israel, Baal Peor, quando o povo se corrompeu também. E hoje, a 3ª vez que o povo de Deus está esperando. Estamos esperando a ordem para entrar na Nova Jerusalém, deste lado de cá do Rio Jordão, esperando para passar o rio para tomar posse da terra prometida. Moisés no Monte Sinai, o povo se corrompeu com uma falsa adoração e com a sensualidade. Êxodo 32:6 diz sobre o pretexto de realizarem uma festa ao Senhor. Uma festa ao Senhor. Entregaram-se à glutonaria e à folgaça licenciosa. Folgaça é festa, é dança, é diversão. Licenciosa tem que ver com
sensualidade, sexualidade. Era uma orgia sexual, porque assim se adoravam os deuses pagãos no Antigo Testamento, através de orgias sexuais. O povo de Deus, o povo que estava esperando para entrar na terra prometida, uma orgia sexual. Com Josué, número 2, na fronteira da terra prometida, o povo se corrompeu com uma falsa adoração e com a sensualidade. Vieram as midianitas, talvez de mini saia, trazendo para os nossos dias, convidaram os jovens para ir nas festas, foram fornicar e depois terminaram adorando os ídolos dos seus deuses pagãos. E veio a maldição, a praga sobre o seu povo Israel, o castigo. Hoje somos provados com a demora. Interessante. No tempo de Moisés, teve um problema com adoração e sensualidade. No tempo de Josué, também teve um problema com a adoração e a sensualidade. Será que hoje, como adventistas, estamos tendo problema com a adoração e sensualidade da mesma maneira? Esses são problemas que enfrentamos hoje em nossa igreja? Eu diria que sim. Sensualidade por toda parte, adventistas caindo nas garras da prostituição, da fornicação, da pornografia, trocando de mulher sem razão bíblica para trocar de esposa. Isso se vê no dia a dia. Adoração. Estamos tendo um problema com a adoração hoje em dia. Já não sabemos mais como adorar a Deus. Eu tenho visto tantas coisas em diferentes igrejas adventistas. Eu morei fora do Brasil por mais de 30 anos. Em outros 2 países morei. E vi coisas chocantes. Às vezes não tem nem sermão mais, simplesmente um teatro bíblico na frente da igreja. Não se sabe mais. Os sermões que se escutam na maioria das igrejas adventistas, água com açúcar, como canção de ninar para embalar os membros no seu sono que vai terminar na morte eterna, se não despertamos a tempo. Sensualidade e dúvidas com respeito à adoração. Mesma coisa. A história se repete. Abacuque 2:3, se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. 40 vezes no Espírito de Profecia, Ellen White menciona que o reino de Satanás dura 6.000 anos. 40 vezes. Vamos ver algumas somente. O grande conflito entre Cristo e Satanás, que tem prosseguido durante quase 6.000 anos, logo deve terminar. O grande conflito, 518. Quando ela escreveu isso, no final dos anos 1800, o grande conflito entre Cristo e Satanás tem prosseguido durante quase 6.000 anos. Logo deve terminar. O grande rebelde ainda prossegue com sua luta contra Deus, luta iniciada no céu e durante quase 6.000 anos continuada na terra. Quase 6.000 anos na terra. Então, os 6.000 anos parece que começa quando Adão pecou. Lá no começo, se instituiu o plano da salvação, Gênesis 3,15, quando se fala a primeira mensagem de esperança daquele que viria como a semente da mulher para conquistar o que Adão perdeu pelo seu pecado. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. Nessa citação, ela fala como se estando no futuro, depois que terminou os 6.000 anos, olhando para trás. Olha que interessante. 6.000 anos esteve em andamento o grande conflito. O Filho de Deus e seus mensageiros celestiais estavam em conflito com o poder do maligno, a fim de advertir, esclarecer e salvar os filhos dos homens. Agora todos fizeram, no passado, a sua decisão. Os ímpios uniram-se completamente a Satanás em sua luta contra Deus. Chegado é o tempo para Deus reivindicar a autoridade de sua lei que fora desprezada. Agora a controvérsia não é somente com Satanás, mas também com os homens. O Senhor tem contenda com as nações. Os ímpios entregará a espada. Grande conflito 656. Está para sempre terminada a obra de ruína de Satanás.
Durante 6.000 anos efetuou, novamente ela começando no futuro. Durante 6.000 anos efetuou o passado, a sua vontade, enchendo a terra de miséria e causando pesar por todo o universo. A criação inteira tem igualmente gemido e estado em dores de parto. Agora as criaturas de Deus estão para sempre livres de sua presença e tentações. Grande Conflito 673. Interessante, todas elas falam de 6.000 anos de história de pecado. O problema é que não sabemos exatamente quando esses 6.000 anos terminará. E creio que não é a vontade de Deus que saibamos. É bem assim. Então, também ela fala a respeito dos 4.000 anos. Olha que interessante. 4.000 anos desde a entrada do pecado até um evento específico que ela menciona. Vamos ver. 3 citações. O Grande Conflito 56. Com o grande sacrifício oferecido sobre o Calvário, terminou aquele sistema cerimonial de ofertas que durante 4.000 anos haviam apontado para o Cordeiro de Deus. Aqui ela coloca 4.000 anos como tendo passado desde o pecado de Adão, quando Cristo se prontificou a ser o substituto, até a morte do Cordeiro, até a morte de Cristo, no ano 31. Jesus morreu no ano 31. Isso nós ensinamos como adventistas. Até o ano 2031, são 2.000 anos para completar os 6.000 anos. Estão comigo? Entenderam até agora, né? Desde a entrada do pecado até a morte do Cordeiro, a morte de Jesus no ano 31, 4.000 anos. Então, mais 2.000 anos, 2031. Não sei se você já escutou por aí, eu já escutei muita gente falando que Jesus vem no ano 2031. Uau! Impressionante, né? Poderia ser, quem sabe? Eu creio que não. Eu creio que não. Por quê? Eu creio que não. Veja bem essa outra citação aqui. O Filho de Deus humilhou-se a si mesmo e tomou a natureza humana após a raça humana ter se desviado do Éden por 4.000 anos, de seu estado original de pureza e retidão. Aqui está dizendo que Jesus, quando tomou a natureza humana em Belém, e nasceu em Belém como uma criança, havia passado 4.000 anos. 4.000 anos desde que Adão pecou, que a raça humana se desviou do caminho da retidão. Como pode ser isso? É ambíguo. Ambíguo significa confuso. Porque Jesus nasceu no ano -4. É um erro de cálculo. Não vou explicar aqui agora, mas todos nós sabemos isso, que Jesus não nasceu no ano 0, nem no ano 1. Foi -4. -4. Completou 2.000 anos após o nascimento de Jesus, no ano 1996. Já está no passado. Nada aconteceu em 1996. Mas agora tem outra citação que ela diz o seguinte: Cristo, no deserto da tentação, ficou no lugar de Adão para suportar a prova que ele deixou de resistir. Aqui, Cristo venceu em favor do pecador 4.000 anos após Adão dar as costas à luz de seu lar. No deserto da tentação, página 38, parágrafo 4. Quer dizer, ela coloca 4.000 anos desde a entrada do pecado de Adão, até quando Jesus se enfrentou no deserto da tentação com Satanás. Que ano foi esse? No ano 27, no ano que foi batizado. Foi batizado no ano 27, em seguida, logo do seu batismo, foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás. Isso está na Bíblia. Quer dizer, ela coloca 4.000 anos, desde o começo do pecado até o nascimento de Jesus, 4.000 anos desde a entrada do pecado até o ano 27, quando ele se enfrentou no deserto como inimigo, e 4.000 anos desde a entrada do pecado até a sua morte, no ano 31. Como pode ser? São eventos que, desde o nascimento até o início do seu ministério, são 30 anos. 30 anos de diferença. A Bíblia diz que Jesus tinha aproximadamente 30 anos quando começou o seu ministério. E foi no ano 27. Aí está a prova que ele realmente nasceu no ano 3 ou 4 antes de Cristo. Agora,
do início do seu ministério, no ano 27 até a morte, são 3 anos e meio de diferença. O Espírito de Profecia coloca 4.000 anos para esses 3 eventos. Quer dizer que podia ser 1996, podia ser 2027 ou poderia ser 2031, quando se fechariam os 6.000 anos. O certo é que nós não sabemos exatamente. Para mim que Deus assim planejou, que fosse confuso, que não fosse claro, porque Deus não quer que tenhamos uma data precisa. Deus quer que tenhamos uma ideia, uma aproximação. E para mim isso é óbvio e é bem claro. Falta pouco. Quanto tempo falta? Estamos no ano 2022, na metade do ano praticamente. Quanto tempo falta? Eu não sei. Ninguém sabe. Pode ser daqui a 1 ano que vem a lei dominical, ou daqui a 2 anos, ou daqui a 5 anos. Ninguém sabe exatamente. O certo é que devemos estar preparados cada momento. Cada momento. Por quê? Porque hoje pode ser o nosso último dia. Ninguém tem a vida comprada. E não sabemos exatamente que dia o nosso nome será avaliado no juízo investigativo lá no santuário celestial. Por isso Deus não quer que tenhamos uma data, uma exata aproximação. Quão próximo estamos do fim? Muito próximo, muito próximo. Nós, como as estrelas no vasto circuito de sua indicada órbita, os desígnios de Deus não conhecem adiantamento nem tardança. Mediante os símbolos da grande escuridão e do forno fumegante, Deus revelara a Abraão a servidão de Israel no Egito e declarara que o tempo de peregrinação deles seria de 400 anos. Sairão depois com grandes riquezas. Gênesis 15, 14. Contra essa palavra, todo o poder do orgulhoso império de Faraó batalhou em vão. Naquele mesmo dia, indicado na promessa divina, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Êxodo 12, 41. Assim, nos divinos conselhos fora determinada a hora da vinda de Cristo. Quando o grande relógio do tempo indicou aquela hora, Jesus nasceu em Belém. O desejado de todas as nações, página 18. Deus é um Deus exato, não aproximadamente, mas um Deus exato. Assim nos ensinam as Escrituras. Exatamente como no mesmo dia que se completou os 400 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito e Faraó, com todo o seu império, não conseguiu deter a mão de Deus. Da mesma maneira, nós cremos que quando se complete os 6.000 anos, se completará a história de pecado, se completará o tempo concedido a Satanás para demonstrar a sua forma de governo e o seu caráter. E Deus se manifestará para pôr fim à história de pecado desta terra. Nós não sabemos exatamente quando se terminará os 6.000 anos, e Deus assim o deseja, que devemos estar preparados cada dia, cada momento, como se fosse o nosso último dia. Fui impelida pelo Espírito do Senhor a escrever esse livro, O Grande Conflito. Eu sabia que o tempo era curto e que as cenas que logo se amontoarão sobre nós, por fim, ocorreriam muito repentina e rapidamente, segundo é representado nas palavras da Escritura. O dia do Senhor vem como ladrão de noite. 1 Tessalonicenses 5,2, tirado de Mensagens Escolhidas, volume 3, 413. Quer dizer, as cenas de perseguição, lei dominical, a imagem da besta, a última grande prova para o povo de Deus, vai se amontoar sobre nós, finalmente, repentina e rapidamente, de uma hora para outra. Assim é como será. Por isso Deus nos clama que estejamos preparados dia a dia, que não dependamos de uma data, e sim da aproximação, que tenhamos um sentido de urgência para a nossa preparação espiritual. O último grande conflito será breve, mas terrível. Não serão 1260 anos de conflito como houve na Idade Média. Não, será curto. Se calcula 3 anos e meio, 4 anos, até que, quando começa a lei dominical, até que venha o fim de todas as coisas. É pouco tempo, mas será muito intenso, muito intenso. A igreja remanescente será levada à grande prova e aflição. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus sentirão a ira do dragão e seus seguidores.
Ainda não estamos neste tempo. Aqueles que querem guardar os mandamentos de Deus sentirão a ira do dragão. Vi que o remanescente não estava preparado para o que está por sobrevir à terra. Estupefação, como letargia, parece possuir a mente da maioria dos que professam crer que estamos vivendo a última mensagem. Meu anjo assistente clamou com impressionante solenidade: aprontai-vos, 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 pois a ardente ira do Senhor está para vir. Sua ira está para ser derramada, sem mistura de misericórdia, e todavia não estáis prontos. Rasgai o coração e não os vestidos. Uma grande obra deve ser feita pelo remanescente. Primeiros Escritos 119. Não estamos preparados para enfrentar a nossa última grande prova. Não estamos. E Deus nos adverte. Com solenidade, o anjo declarou: aprontai-vos 3 vezes. 3 vezes, mostrando urgência. Sem mistura de misericórdia. As últimas pragas virão. Agora é o momento de preparar nosso coração, a nossa vida, de deixar todas as distrações que este mundo oferece. Que direi a fim de despertar o povo remanescente de Deus? Foi-me mostrado que estão diante de nós terríveis cenas. Satanás e seus anjos estão reunindo todas as suas forças para oprimir o povo de Deus. Sabe que se eles dormirem um pouco mais, está seguro quanto a eles, pois é certa a sua destruição. Advirto a todos os que professam o nome de Cristo a que se examinem rigorosamente e façam plena e cabal confissão de todos os seus erros, a fim de que os mesmos vão antecipadamente a juízo, e o anjo relator possa escrever ao lado dos seus nomes o perdão. Meu irmão e minha irmã, caso estes preciosos momentos de misericórdia não sejam aproveitados, vocês serão deixados sem desculpa. Se não fizerem especial esforço para despertar, se não manifestarem zelo em arrepender-se, esses áureos momentos em breve passarão, e vocês serão pesados na balança e achados em falta. Então de nada hão de aproveitar os seus brados, os seus gritos de angústia. Aí se aplicarão as palavras do Senhor. Mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei vindo o vosso temor. Vindo como assolação o vosso temor e vindo a vossa perdição como tormenta. Sobrevindo-vos aperto e angústia. Então a mim clamarão, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu caminho e fartar-se-ão dos seus próprios conselhos, porque o desvio dos simples os matará e a prosperidade dos loucos os destruirá. Mas o que me der ouvidos habitará seguramente e estará descansado no terror do mal. Provérbios 1, de 24 a 33, tirado de Testemunhos para a Igreja, volume 1, 263. Impressionante citação. Deus agora clama e a maioria não quer escutar. Deus agora repreende, mas nós não queremos escutar. Os que não querem escutar agora vão clamar a Deus depois, mas depois Deus é que não vai escutar e vai se rir da nossa perdição. Terrível, né? Terrível, porque agora é o momento da preparação. Agora é o momento de rasgar o coração, abandonar o pecado, abandonar os ídolos, confissão, arrependimento, mudança de vida, fazer uma reformulação na nossa vida espiritual, um reavivamento e uma reforma, colocar-nos em dia com Deus, mudanças no vestuário, na alimentação, no estilo de vida, entretenimentos, consagração completa a Deus. Há esperança para cada um de nós, mas de uma só maneira, há uma só esperança para nós, apegando-nos a Cristo e empregando toda a energia para obter a perfeição de seu caráter. Essa religião piegas, que faz pouco do pecado,
Piegas significa a religião do oba-oba, religião do tudo bem, religião para passar o tempo, como um clube social. Isso é religião piegas, que faz pouco do pecado e só realça o amor de Deus pelo pecador. Encoraja os pecadores a crer que Deus os salvará, enquanto continuarem no pecado, sabendo que é pecado. É isso que estão fazendo muitos que professam crer na verdade presente. A verdade é mantida à parte de sua vida, e essa é a razão pela qual não mais tem o poder de convencer e converter a alma. Deve haver um esforço de cada nervo, fibra e músculo para deixar o mundo, seus costumes, práticas e modas. Cristo Triunfante, página 84. Novamente a necessidade. Deus nos apela, nos chama, nos repreende, nos corrige para que abandonemos o pecado, o mundo, as práticas, as modas que nos afastam de Deus. Consagração total. E desenvolver um caráter como o de Cristo. À medida que nós vamos praticar a verdade, obedecendo a lei de Deus, tirando as coisas que Deus aborrece de nossa vida com a sua graça, com o seu poder, apropriando-nos da natureza divina que Ele quer nos conceder, nosso caráter é remodelado à semelhança do caráter de Cristo. E então, quando formos examinados no juízo investigativo do santuário celestial, seremos achados cobertos com a justiça de Cristo e dignos de um lugar no reino de Deus. Que essa possa ser a nossa experiência. Como disse o anjo, aprontai-vos, aprontai-vos, aprontai-vos. Em nome de Jesus. Amém.